Percebe? Ou seja, nós não vemos Deus mais sendo glorificado pelas obras das suas mãos. E a Bíblia está recheada de exemplos disso. Sabe, os Salmos falam isso, que a gente vai falar de uma geração para outra dos grandes feitos do Senhor, das grandes obras do Senhor. Que grandes obras? O Senhor salvou fulano, o Senhor... Sim, essas são grandes obras, eu não tenho dúvida disso. Mas isso aí não é o todo. Então, como cristãos, nós devemos estar preparados para falar também do livro das obras de Deus, e não somente do livro das palavras de Deus. Que, por sinal, as pessoas conhecem bem pouco. Eles são capazes de falar dos 11 jogadores da seleção, tá, os que vão estar em campos, mas não são capazes de dar o nome dos 11 apóstolos, sem Judas, obviamente, sabe? Contar todos eles e dizer quem for, o que cada um foi ou fez, ou seja lá o que for, a característica de cada um. É verdade. Então, o que nos falta realmente é um conhecimento mais amplo, que Deus quer que nós tenhamos. Eu pergunto por onde eu tenho andado o seguinte: onde na Bíblia está dito que Deus é engrandecido através da nossa ignorância? Não tem nenhum lugar. Deus não é engrandecido pela ignorância do seu povo. Nunca foi e nunca será. Daí a necessidade de ter um povo sábio. Tanto é que no Velho Testamento, o povo que recebeu a lei de Deus, a maneira como Deus expressou foi o seguinte: quando vocês chegarem diante de outras nações, as pessoas vão falar assim: que povo é esse? Que sabedoria é essa em criar leis tão justas como essas? Percebe? Imagina se os cristãos fossem conhecidos como aqueles que fazem coisas espetaculares. E eles fazem. Só para você ter uma ideia, mais de 90% de todos aqueles que receberam prêmio Nobel são de posicionamento cristão. Só que isso a mídia não fala. A gente não acha essa informação. Então, se a igreja não disseminar esse tipo de informação, quem o fará? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós somos os que dão sabor e os que são luz, ou seja, que orientam no caminho a ser seguido. Agora, quando a igreja perde essa capacidade de ser sal e ser luz, o que sobra? Nada. Pode ter sermão bonito, pode ter atividade, sei lá, de auxílio às multidões espetaculares, mas não sobrou nada. Então, a necessidade do cristão hoje é dele estar atualizado. Eu estou dando uma aula na escola dominical, na igreja aqui, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte: o que o telescópio espacial James Webb tem a ver com a minha fé hoje, em 2022? Se você não souber essa conexão, a gente tem alguma coisa errada aí. Por que Deus, tudo aquilo que Deus faz é bom? Ele faz por amor da sua igreja. Inclusive colocar um telescópio bilionário como esse no espaço. Para quê? É por amor à sua igreja. É por amor àqueles que são seus. Ele não colocou lá para os ímpios tomarem conta, para eles curtirem, falar: olha que legal que nós fizemos. Não, é para que o povo de Deus tenha material para olhar e falar assim: olha o que esse negócio está fazendo. E aí entra um aspecto, que é um aspecto fundamental que todo cristão deveria saber e fazer, que é o seguinte: eu não estou colocando ciência e Bíblia juntos, tentando mostrar que ou a Bíblia comprova a ciência, dá o aval para a ciência, ou que a ciência comprova a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, ao examinarmos o que a ciência tem descoberto, o que é evidência científica, e examinarmos o que a Bíblia fala, interpretando corretamente, explicando o que o texto nos diz, nós vamos ver que os dois falam exatamente a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então havia água na origem, no início do universo, moléculas de água. Você, em 2011, um dos nossos mais possantes telescópios descobriu o que logo no início do universo? Moléculas de água. Tanto é que na publicação científica diz que esta é mais uma evidência do quão pervasivo é água na origem do universo. Eu já li isso em algum lugar. Agora a ciência provou que a Bíblia está certa. A ciência não tem condição de fazer isso. Agora a Bíblia está dando aval para a ciência. Não, a Bíblia também não foi feita para isso. O que está acontecendo é que tanto a ciência devidamente estabelecida quanto a Bíblia corretamente interpretada estão falando exatamente a mesma coisa. Perfeito, muito bom. É isso que os cristãos precisam aprender a fazer. Muito bom, professor. Antes de eu perguntar
essa questão aqui, que eu achei fabuloso a sua resposta quando... e eu tirei, na verdade, dessa entrevista que o senhor teve com o Dr. Marcus Eberlin, sobre o que Carl Sagan falou sobre a Terra, né? Mas antes de eu ir para ela, eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor acha que, ainda nessa questão dos cristãos com ciência e fé, o senhor acha que eles não estudam ou não buscam saber mais sobre essas questões científicas do universo, da natureza, como o senhor acabou de falar, por preguiça, por preconceito, por ser complexo demais, às vezes, de se entender? Ao que se dá essa... E eu digo assim, esse afastamento desse tipo de conhecimento? Olha, todas elas e mais algumas. Essa é a resposta, seria a resposta. Por exemplo, tem muitas pessoas que não estudam por pura assim, preguiça mesmo. Entende? Prefere chegar em casa, assistir o Jornal Nacional, fazer alguma coisa lá. A biblioteca é composta de 3 livros e todos eles são de colorir, entende? Não tem nada lá para ler, estudar e coisa assim. Outros já olham para isso como se não tivesse importância. Não, isso é coisa assim... política, religião e futebol a gente não discute por aqui. Não, a Bíblia discute os 3. E a Bíblia vai além disso. A Bíblia fala de tudo isso. Diz que isso deve ser parte da discussão do cristão. Tá? Então, o que acontece é que normalmente os cristãos, eles se envolvem com um certo posicionamento ideológico e ali eles ficam. Geralmente isso vem por questão da liderança da igreja. Ou a liderança, ou os professores de escola dominical, eles não dão ênfase nisso. Por exemplo, a igreja brasileira hoje é uma igreja muito fraca. Ela é muito fraca porque se você voltar 20, 30 anos atrás, o que aconteceu lá foi assim, uma escola dominical fraca. Então a gente dava aquelas revistinhas com aquelas historinhas, com aquelas perguntinhas que ou seja, não levava a lugar nenhum. Hoje nós temos o quê? Uma igreja fraca? Não, hoje nós temos ateus fortes. Muitos dos ateus que eu encontrei no Brasil ao longo de todos esses anos vieram das igrejas. Estavam nas igrejas, foram alunos de escola dominical, só que como é que Noé colocou toda a bicharada na arca? Foi pela fé, assim que nós precisamos. Não, foi pela porta, e a gente vai mostrar como é que foi pela porta. Entende? Quantos animais entraram, cabiam dentro da arca? Percebe? Isso daí causou uma fraqueza intelectual na igreja muito grande. O desejo de não querer estudar. Deixa eu dar um exemplo, me permita tomar um exemplo pessoal. Por favor. Eu fiz uma reforma num apartamento e havia uma área lá do apartamento, eu pedi para a pessoa que estava fazendo a reforma, falei, isso aqui eu quero que seja uma biblioteca. Daí a pessoa olhou para mim e falou assim, professor Adalto, isso é muito espaço para uma biblioteca. Eu falei, eu não contei quantos livros eu tenho. Sabe? Só da minha área de física, matemática, química, astronomia, são cerca de quase 900 volumes. Da família são mais 1.500. Ou seja, eu tenho aproximadamente 2.600 livros para colocar num lugar pequenininho como aquele que ela achou que era grande. Tanto é que eu tenho prateleira, aí sim, tem livro... Bom, deixa para lá. Percebe? Qual foi a última vez que você deu de presente para alguém um livro e a pessoa não se sentiu ofendida? Tem muito tempo. Não é? Percebe? Não é mais assim característica nossa. Vamos começar, vamos ter uma biblioteca. Por exemplo, aqui em casa tem uma bibliotecazinha que são dos meus netos. E a gente está fazendo a biblioteca crescer. É a biblioteca Legal. De livros deles. Sabe como começa? São os pais sendo um exemplo para os filhos. Agora, se os pais não leem, vocês vão querer que seus filhos leiam. Isso não vai acontecer. Tem razão. Se nós não temos respostas que são respostas coerentes para os nossos filhos, por que eles irão crer naquilo que nós cremos? E daí a lista vai. Então, na verdade, o grande problema de tudo isso é essa coletânea de ideias erradas que nós temos a respeito de conhecimento. Perfeito. E Isaías, capítulo 5, se não me falha a memória, 5:13 ou 17, por ali, diz assim diz o seguinte, o meu povo vai para cativeiro por falta de conhecimento. Sabe? E é isso que a gente tem visto.
Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu estou vendo esse país indo para cativeiro, ideias absurdas. 2 semanas atrás, um médico disse que um homem tem condição de ficar grávido. Ué, Bárbara. Rapaz, eu falei assim, onde nós chegamos? Isso na televisão. O médico afirmando que um homem pode ficar grávido. Eu falei, ele não tem sistema genético, sistema sexual para ficar grávido. Não tem útero nele, não tem essas coisas. É impossível isso acontecer. Percebe o tamanho da loucura? Rapaz. Mas esse já foi um país cristão que abandonou. Então Deus os entregou a essa disposição mental reprovável. E é isso que nós não queremos que aconteça no Brasil. Perfeito. E é interessante essa colocação que o senhor falou do exemplo. Eu aqui em casa, minha biblioteca é pequena, muito pequena. O meu desejo é de aumentá-la, né? Mas pedindo graça ao Senhor que me dê essa oportunidade. E uma das coisas que a gente fez quando a nossa filha nasceu, eu e minha esposa, logo que ela nasceu, nós compramos livrinhos de plástico para que ela tivesse ali no ambiente dela, quando fosse tomar banho e tal. E hoje é interessante demais, vendo o desenvolvimento dela, no quarto, nós deixamos ela no quarto sozinha, vamos fazer nossas coisas, atividades, e deixamos os livrinhos com ela, os mesmos que compramos há alguns tempos, quando ela nasceu. Hoje ela já tem 1 ano e pouco. Quando nós não escutamos nada, muito silêncio, nós ficamos preocupados. Eu acho que é algo que nos preocupa, acho que todos os pais. E a gente vai pé por pé, e aí nós olhamos assim, ela está encostada num travesseirinho que ela tem, folhando o livro de plástico dela. Nós achando que ela está fazendo algo errado, mas ela está lá folhando, fazendo uma leitura silenciosa. Ou seja, e nós temos livro na nossa mesa quando vamos tomar alguma refeição e nós lemos um capítulo. Nós temos um livro na nossa a cabeceira de cama quando vamos dormir, tentamos ler. Ou seja, de fato, isso que o senhor disse, é importante dar o exemplo para que a geração que vem após nós tenha também as mesmas atividades. A mesma, agora me fugiu a palavra, as mesmas práticas, né? Que de fato nós tenhamos alguma geração que siga os passos dos seus antepassados. Isso é tão importante. Eu comento com as pessoas, não é um negócio difícil. Rapaz, comprar um livro por mês, tá? Não é difícil. Se você comprar um livro por mês, vamos pegar assim um livro novo, que são geralmente os que custam mais caro, tá? Em 1 ano você terá 12 novos livros na sua casa. Conta quantas páginas e quanto de informação cada livro tem ali. Por exemplo, eu escrevi um livro do dilúvio. Para escrever esse livro, eu gastei mais de 15 anos estudando. Tá? Então, quando você compra o livro, você não está comprando papel e tinta. Está comprando 15 anos de uma pessoa que gastou tempo estudando, lendo, fazendo conta, etc. e coisa e tal. Isso você vê com todos os livros. O livro não nasce assim de um dia para outro. Você não joga um monte de letras numa panela e de repente sai um livro formado lá. Isso é evolução, nunca aconteceu. Ou seja, percebe, isso aí é o design inteligente. E se é livro, tem uma inteligência por trás. E literalmente o genoma é um livro, só para ter uma ideia. De qualquer forma, a importância de a gente poder fazer bons investimentos.